fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora que... Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 35 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Os humilhados serão exaltados. Deus sempre está no controle. Não importam as lutas, não importam as circunstâncias. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham e ficam debaixo do propósito de Deus serão exaltados. Deus cumpriu seu propósito, alcançando o carcereiro e sua família. Mas isso só foi possível porque servos de Deus, que compreendem o plano divino, se submetem a ele, para que seja cumprido independente das circunstâncias. Porém, agora chegou a hora dos servos que foram humilhados e maltratados serem exaltados diante daquelas autoridades. Os que os maltrataram perceberam o erro, de algum modo, que cometeram e mandaram soltá-los. Mas Paulo agora abriu sua boca para falar e exigiu que eles fossem pessoalmente fazer isso. Mas por quê? Não era tão simples, vá embora e já resolveu a questão? Não. Era necessário mais uma lição e mostrar que Deus é quem cuida dos seus servos. Paulo usou, juntamente com Silas, seus direitos de cidadão romano. Porque eles, os magistrados, abusaram da autoridade. Como? Julgaram, maltrataram, sem um processo formal. Mas por que não fizeram antes, para evitar os açoites, a humilhação pública? Porque o propósito de Deus era que o Evangelho fosse pregado, independente das circunstâncias. Primeiro, a pregação, independente das circunstâncias. E depois, o livramento, porque Deus está no controle. Tudo isso significa que nós podemos nos defender diante das injustiças humanas, mas com a atitude certa, sem se envolver em discussões, sem ofender as pessoas. Que adianta usar seus direitos a todo custo e se envolver em brigas e discussões, e assim perder a oportunidade de dar um bom testemunho diante de Deus e dos homens. É melhor perder para poder ganhar,
Foi assim que Jesus ensinou. Temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. O que mais queremos? Temos a promessa de Deus de exaltação, porque Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O que mais queremos? Os homens que anteriormente eram corajosos, agora estão tremendo de medo diante de 2 presos. Que inversão Deus fez! Ele é magnífico. Os presos são exaltados agora e os poderosos humilhados, mas não por Paulo e Silas, e sim por Deus, que está conduzindo a vida deles. Eu li uma frase em certa ocasião que achei interessante. Prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes é melhor o silêncio do que as palavras. Eu me lembrei nessa hora do que Paulo vai escrever mais tarde na carta aos Romanos, dizendo: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes as pessoas não querem paz, mas eu quero, e por isso eu vou ficar em silêncio. Ainda que isso me traga dor, ainda que isso me traga prejuízo, eu vou ficar em silêncio. Esse trecho revela bem isso, esse trecho de Atos. O evangelho da paz chegou até aquelas pessoas, mas preferiram declarar guerra contra os servos de Deus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas o mais importante nessa história é que os servos de Deus, que gozam da paz que excede todo o entendimento, aceitam a indiferença humana, aceitam as injustiças dos homens e se entregam àquele que julga retamente, para não se envolver em brigas e discussões com as pessoas, mas querem dar um bom testemunho do poder do Deus que os guia e que os conduz triunfante em todas as situações. Onde você tem colocado a sua esperança? Nos bens desse mundo ou nos bens espirituais concedidos por Deus? Quando esses bens são tirados de você, a sua paz vai junto? Pense nisso. Quando você sofre injustiça, a sua paz acaba? Ou você tem gozado da paz que excede todo o entendimento e se entrega àquele que julga retamente? Porque sabe que ele cumprirá seus propósitos em meio às suas lutas. Se nós crermos nisso, certamente gozaremos da paz que excede todo o entendimento e não nos envolveremos em discussões com ninguém, mesmo que as pessoas estejam causando dor e sofrimento em nossa vida. Podemos ser feridos, mas não feriremos ninguém. Os magistrados pediram desculpas a Paulo e Silas. Que coisa, que inversão! Deus exaltando os presos diante das autoridades. Mas eu fico maravilhado com a atitude de Paulo e Silas. Eles exigiram desculpas, mas eles não os humilharam por causa disso. Pelo contrário, ainda atenderam até um pedido que eles fizeram para que saíssem da cidade. Mas por que saíram? Porque já tinham cumprido o propósito de Deus naquele lugar. E agora havia discípulos que dariam continuidade à obra de Deus e poderiam viver do mesmo modo que Paulo e Silas viveram, pois eles deixaram também o seu bom testemunho. Paulo e Silas estão dando oportunidade a esses homens de perceberem a grande influência que Cristo tem em suas vidas e que a paz da qual eles gozam não é a paz desse mundo. Se eles não perceberem, não foi por falta de exemplo e de um bom testemunho que os nossos amados
deram a eles. Logo depois de tudo isso, eles vão para a casa de Lídia e encontram os irmãos. O que eles fazem? Murmuram, reclamam, falam mal dos homens que os maltrataram e agora pediram desculpas? Não. Absolutamente não. Isso me deixa cheio de ânimo para buscar esse viver dos irmãos, porque eles viviam como Jesus. Eles encorajaram os irmãos. E eu creio que aquelas palavras do capítulo 14, verso 22, que eles encorajaram aqueles irmãos, cabem bem aqui. Eles disseram: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem goza da paz, que excede todo entendimento, entende essa mensagem e vive. E certamente, no meio das injustiças, dará bom testemunho de Deus, pois sabe que os humilhados serão exaltados. Que Deus te abençoe. De fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder.